Olá, boa noite. Boa noite. Fiéis católicos no Rio de Janeiro participam de celebrações a São Judas Tadeu. Na capital mineira, a devoção a São Judas Tadeu leva milhares de fiéis ao santuário dedicado ao santo das causas impossíveis. Santuário em São Paulo tem programação especial para celebrar Dia do Padroeiro. Segundo turno das eleições municipais. Na capital paulista, eleitores reelegem Ricardo Nunes, do MDB. Em Minas, atual prefeito de Belo Horizonte é eleito para novo mandato. Igreja se prepara para a abertura da Porta Santa na véspera do Natal. Documento final da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo é publicado no Vaticano. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. A igreja se prepara para celebrar o jubileu e os fiéis vivem a expectativa para a abertura da Porta Santa no dia 24 de dezembro. Os eventos culturais do ano jubilar foram tratados hoje durante coletiva de imprensa no Vaticano. O jubileu deve levar milhões de peregrinos ao Vaticano. A espiritualidade a ser vivida nas celebrações do Ano Santo será cercada de eventos culturais, como concertos musicais, mostra de artes e cinema, para que através da exposição do belo a fé seja alimentada e aponte o sublime. O Papa Francisco fará a abertura da Porta Santa no Vaticano logo após a vigília de Natal. Ao passar pela porta, cada fiel é convidado a reviver a alegria do encontro com Cristo, nossa esperança. Propongo ai governi que nell'anno del giubileo si assumano. Ao falar da Porta Santa a ser aberta numa prisão romana, Dom Rino Fisichella lembrou que o Santo Padre propôs aos governos que no ano do jubileu sejam feitas iniciativas que restaurem a esperança e ajudem os encarcerados a recuperar a confiança em si mesmos e na sociedade e os levem a serem reintegrados à comunidade. Il reinserimento nella comunità. Durante a coletiva foi apresentada a mascote do jubileu, uma pequena peregrina chamada Lucy. Come si può vedere, è una pellegrina. Ela foi criada do desejo de viver o jubileu dentro da cultura pop, tanto amada pelos jovens, disse Dom Fisichella. Lucy traz elementos do peregrino, como o casaco parecido com uma capa de chuva amarela para se preparar contra as intempéries, as botas sujas de terra pelo caminho já percorrido, a cruz missionária em volta do pescoço, o bastão e, sobretudo, os olhos luminosos, símbolo da esperança do coração. O Vaticano publicou o documento final do Sínodo dos Bispos durante coletiva de imprensa. Em seu discurso de encerramento, o Papa Francisco pediu que seja lançado um caminho de harmonia para todos, no qual as palavras sejam acompanhadas por atos concretos. O Papa Francisco presidiu a Santa Missa de conclusão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos na Basílica São Pedro e expressou alegria. A conclusione dell'Assemblea Generale. No final da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, trazendo no coração tanta gratidão por aquilo que pudemos partilhar. O documento final da Assembleia Geral do Sínodo, aprovado em todos os seus 155 parágrafos, está publicado e não será objeto de uma exortação do Papa. Ele afirmou que já contém indicações muito concretas para as decisões que envolvem a Igreja, mas que isso exige tempo. O documento foi divulgado para inspirar a vida da Igreja. Guida per la missione delle chiese. Il documento è Conforme a Constituição do Sínodo Episcopalis Communio, depois de aprovado, o documento final é dado ao Papa, que decide a sua publicação. E depois o material passa a englobar o magistério ordinário do sucessor de Pedro. O documento é formado por 5 partes. A primeira, intitulada O Coração da Sinodalidade. A segunda, Juntos na Barca de Pedro, dedicada à conversão das relações que edificam a comunidade cristã, carismas e ministérios. A terceira parte, sobre a tua palavra, ressalta as práticas do discernimento eclesial, processos decisórios, cultura da transparência. Já a quarta, uma pesca abundante, destaca o tempo de mudanças em que a Igreja vive. A quinta parte, também eu vos envio, busca promover a sinodalidade missionária.
Entre os assuntos analisados, a questão do acesso das mulheres ao ministério diaconal, que permanece em estudo. O ecumenismo, considerado, antes de tudo, uma questão de renovação espiritual. E os abusos, ressaltando que a igreja deve ouvir com atenção e sensibilidade as vozes das vítimas. Já na homilia, Francisco disse que não precisamos de uma igreja sentada e desistente, mas sim que acolhe o grito do mundo e suja as mãos para o servir. Não uma igreja muda. Não uma igreja muda, mas que acolhe o grito da humanidade. Não uma igreja cega, mas uma igreja iluminada por Cristo, que leva aos outros a luz do Evangelho. No Ângelus, a reflexão foi sobre o evangelho que narra a cura do cego Bartimeu. Considerou 3 aspectos: o grito de Bartimeu, como em que o cego está dizendo "eu existo, olhem para mim", a fé que vê porque crê e o caminho, o qual o cego encontra visão e direção, seguindo Jesus. Preghiamo l'uno per l'altro. Grazie. Com a conclusão da Assembleia, permanecem em atividade 10 grupos de estudos instituídos pelo Papa. Eles trabalham até junho sobre alguns temas apresentados no Sínodo. È vero che l'Assemblea É verdade que a Assembleia levantou alguns temas, mas não é possível resolver tudo. O Santo Padre não disse deixemos nas prateleiras. Ele constituiu 10 grupos para trabalharem de modo sinodal e, por isso, ficou sob responsabilidade da Secretaria-Geral seguir estes grupos. E hoje é dia de São Judas Tadeu. Na capital mineira, milhares de fiéis foram ao santuário dedicado ao santo das causas impossíveis. Este ano a festa tem um sentido ainda mais especial, os 70 anos de criação da paróquia. Preparado para acolher os fiéis com missas a cada 2 horas, sempre lotadas. É assim o dia 28 de outubro no Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, na capital mineira. Um templo imponente, capaz de receber milhares de pessoas ao mesmo tempo. Dimensões bem diferentes de 7 décadas atrás, quando começou a devoção em uma antiga capela, bem aqui ao lado. Dona Egléia era criança quando a capela foi transformada em paróquia em 1954. Ela mantém viva em sua memória como era o local que hoje abriga a Secretaria Paroquial do Santuário. Aqui realmente é o espaço da paróquia. Embaixo tinha a pia batismal, cercada, em cima tinha um segundo piso, que era o lugar do coral. Aqui na frente, aqui em frente era o altar, com a imagem de São Judas. A devoção ao santo das causas impossíveis sempre atraiu muitos fiéis. Após alguns anos, foi necessário ampliar o templo com o apoio da comunidade. E as crianças subindo e descendo, servindo água, café, carregando tijolo para lá e para cá e brincando no meio disso tudo. E foi uma festa, um final de semana assim, movimentado. E tudo isso é tudo doação. Dona Matilde guarda as lembranças da avó vendendo quitandas para ajudar na construção da igreja. Ela lavava roupa para fora, comprava os ingredientes, fazia tudo, era para vender, para ajudar na construção do santuário. História contemplada com gratidão e compromisso com o Evangelho. Agradecer a Deus todas as graças recebidas e pedir a Ele força para continuarmos dando testemunho, chamando as pessoas para o seguimento do Cristo, para a transformação do nosso mundo. Para quem acompanhou tudo de perto e viu o pequeno se tornar grande, é impossível não se emocionar. Porque a emoção das pessoas, a fé das pessoas é muito emocionante. É muito emocionante isso, o que acontece em São Judas. Sem floreamento, sem nada. É lindo demais. O Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, celebrou a data em honra ao seu padroeiro, recebendo milhares de fiéis e devotos do Santo Apóstolo. Na zona sul da capital paulista está um dos principais templos de devoção a São Judas Tadeu no Brasil. O que antes era uma pequena capela se tornou santuário, devido ao número de devotos e às graças alcançadas. Ela era uma comunidade ainda em expansão
E por isso, Padre João Bischer, juntamente com outros religiosos deonianos, trazem consigo da Alemanha uma devoção a São Judas Tadeu. Ele confiou ao patrocínio de São Judas a graça de construir uma igreja e conseguiu construir. Há 84 anos, a paróquia celebra o padroeiro com missas e atividades locais. O santuário deve receber hoje mais de 100 mil fiéis, sinal de fé e devoção ao santo das causas impossíveis. E já alcancei graças, várias graças, de saúde e profissional. Sempre que posso, estou vindo agradecer. Por saúde, por uma hérnia que eu tive, que eu fiz uma cirurgia, pela minha mãe, que tinha bronquite, hoje não está mais aqui, mas chegou também a ter algumas melhoras, por eu pedir com a fé que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, ao São Judas Tadeu. A programação por aqui é de festa, tudo preparado para receber os fiéis com missas e confissões, além de acolher os devotos que buscam apoio espiritual e a intercessão do santo no dia a dia. O santuário também oferece serviços sociais. Na paróquia também foram criados o bazar, o local de visita à imagem e a conhecida Sala dos Milagres. Que as pessoas escrevem e todo mês, ao final do mês, nós fazemos uma oração sobre aqueles pedidos, sobre aquelas peças de gesso ou de cera que são depositados ali. E, de fato, nós temos sempre muitos testemunhos para dizer que, de fato, em muitas causas difíceis, parecidas, impossíveis, São Judas tem lhes auxiliado através da sua intercessão. No próximo bloco, de volta ao Congresso, parlamentares devem focar sucessão na Câmara e no Senado. E o resumo das votações do segundo turno em São Paulo e Belo Horizonte. O assunto agora é eleição municipal. Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores, apenas Belo Horizonte e Uberaba tiveram segundo turno. Nossa equipe acompanhou o domingo de votações e o resultado na capital mineira. José Maria tem 75 anos. Pela lei não é obrigado a votar, mas fez questão de exercer seu direito de voto. A gente não muda fácil, mas se todo mundo pensar que não ia votar, não tem voto. Disputavam o cargo de prefeito Bruno Engler, do PL, e Fuad Noman, do PSD. Acompanhamos a manhã de votação dos candidatos e suas expectativas para o segundo turno. Então a gente está com muita esperança e a gente acredita que vamos ter um resultado muito bom para BH ao final dessa eleição. Pesquisa é pesquisa. O que vai valer agora na hora que abriu a urna às 5 horas da tarde. Eu espero que essa vantagem que a gente tem se consolide. O domingo de votação foi tranquilo em Uberaba e Belo Horizonte. Em cada município, apenas 8 urnas eletrônicas foram substituídas. Não foram registrados crimes eleitorais. A totalização dos resultados na capital mineira terminou às 7h18 da noite. Fuad Noman foi reeleito prefeito da capital com 53,73% dos votos válidos. Minha cidade amada, onde eu nasci, me formei como homem e cidadão e que agora me dá a maior vitória profissional de toda a minha vida. A votação ainda marcou o maior número de abstenções em uma eleição na capital mineira. Entre os quase 2 milhões de votos aguardados para o segundo turno, houve mais de 630 mil ausências, o que representa quase 32% do eleitorado apto a votar. Para se ter uma ideia, o número de eleitores que não compareceram às urnas é maior do que a quantidade de votos computados para o candidato derrotado Bruno Engler. Quando o candidato preferido foi eliminado no primeiro turno, é comum que algumas pessoas se sintam desmotivadas. Além disso, é um fator logístico, porque pessoas que votam fora do domicílio precisam se deslocar para voltar e votar, muitas vezes acabam desistindo por isso também. Um outro motivo é o descontentamento com a política em geral. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a totalização encerrou por volta das 8 da noite. Elisa Araújo, do PSD, foi reeleita com 55,6% dos votos válidos. Tony Carlos, do MDB, ficou com 44,4%.
Na capital paulista, Ricardo Nunes venceu Guilherme Boulos e foi reeleito para seguir no comando da cidade mais populosa do país nos próximos 4 anos. Dona Nilce tem 73 anos de idade. Para ela, o voto não é obrigatório, mas levantou cedo para exercer sua cidadania. Porque ainda eu participo de tudo, né? Apesar de não ter que votar, eu ainda preciso dos serviços, de tudo. Então, eu acho importante eu estar aqui. Na capital paulista, mais de 6 milhões de eleitores compareceram às urnas. Ricardo Nunes foi reeleito com 59,35% dos votos válidos. O segundo colocado, Guilherme Boulos, recebeu cerca de 1 milhão de votos a menos do que o atual prefeito, alcançando 40,65% dos votos. Eu vou governar para todos! São Paulo vai ser a cidade do futuro. Obrigado! Ricardo Nunes é casado, tem 3 filhos e 56 anos. Ele assumiu a prefeitura em 2021, após a morte de Bruno Covas, de quem era vice. Foi vereador da capital entre 2013 e 2020. Eu acho que o grande desafio, e não só do Ricardo Nunes, mas de todos os prefeitos no Brasil, é preparar-se para a frequência desses eventos climáticos extremos que estão ocorrendo. Os paulistanos que foram exercer seu direito ao voto expressaram também sua opinião. Acho que a questão dos moradores de rua, soltaram um dado ontem que tem 80 mil moradores de rua. Acho que é um dos principais desafios e a questão da segurança também. O grande problema é a falta de dinheiro, coisa que não acontece na cidade de São Paulo. Então, ele tem que fazer o que tem que ser feito. O desafio está fácil. O elevado número de abstenções chamou a atenção em São Paulo, 31,54%, ou seja, quase 3 milhões de pessoas não compareceram às urnas, um recorde para um segundo turno na capital paulista. Muitas vezes as pessoas fazem um voto útil naquele que é menos rejeitado. Já que o meu candidato não foi, eu escolho aquele que eu posso não gostar, mas eu gosto menos ainda do outro. Para muita gente, essa lógica não prevalece e as pessoas disseram, eu não gosto de nenhum dos dois. Nas 18 cidades do estado de São Paulo, onde houve segundo turno, mais de 10 milhões e 700 mil eleitores registraram um voto nas urnas. Não tivemos, felizmente, não teve nenhuma catástrofe na capital, nenhuma tempestade, ciclone tropical, nada. Então, todas as escolas funcionando. Então, felizmente, tudo correu bem. As eleições municipais terminaram. Agora, a sociedade volta o seu olhar para o Congresso Nacional. Até o fim do ano, pautas como as regras das emendas parlamentares e a sucessão, o comando na Câmara e no Senado devem dominar assuntos em Brasília. Durante a campanha para as eleições municipais, deputados e senadores voltaram para as bases eleitorais nos estados, a fim de dar apoio a aliados. Alguns deles até concorreram ao cargo na prefeitura. Com o fim do pleito, o Congresso terá um retorno com muitas discussões. Após esse tempo de pouca movimentação, o Congresso Nacional tem pautas importantes para debater até o fim do ano. As novas regras de envio de emendas parlamentares é a principal delas. Câmara e Senado devem chegar a um consenso sobre o tema ainda nesta semana. O Supremo Tribunal Federal bloqueou o pagamento das emendas até a aprovação de regras que deem mais transparência na destinação dos recursos. O dinheiro pode ter sido importante para o alto índice de reeleição de prefeitos no país, como explica o cientista político. Ainda que nós não tenhamos uma pesquisa científica ou um estudo específico que vincule envio de emendas a índice elevado de reeleição, naturalmente os atores políticos tiram essa conclusão e evidentemente o Congresso percebe que esse envio direto de recursos sem passar pelo Poder Executivo e chegando nos municípios, fortalece os aliados. Outro tema em debate é a sucessão no comando do Congresso. A troca só vai ocorrer em fevereiro do ano que vem, mas as discussões devem ser longas até lá. Na Câmara, Arthur Lira tenta fazer um sucessor e no Senado, Rodrigo Pacheco pode emplacar o nome de Davi Alcolumbre.
um aliado do passado. No Senado há uma movimentação mais tranquila com relação a quem vai assumir a próxima presidência dentro do Senado, né? Mas na Câmara existe aí um racha dentro do Centrão, de nomes que estão aflorando, de partidos que estão dentro do Centrão, inclusive de interesse do atual presidente Arthur Lira, e há uma perspectiva de que, em não havendo um consenso entre os nomes, que o Centrão entre rachado nessa disputa para a futura presidência da Câmara dos Deputados. Após o intervalo, as informações do Exame Nacional do Ensino Médio. E as homenagens dos fiéis católicos no Rio a São Judas Tadeu. No Rio de Janeiro, a devoção a São Judas Tadeu é uma tradição que passa de geração em geração. O santo se tornou um símbolo de esperança e fé para muitos cariocas. Veja na reportagem de Vinícius Cruz. Um refúgio de fé. O Santuário de São Judas Tadeu, inaugurado na década de 1950, é um dos principais locais de devoção ao santo no Rio de Janeiro. Com sua arquitetura impressionante e um ambiente acolhedor, o santuário é visitado diariamente por fiéis que buscam conforto espiritual e respostas para as suas preces. Estava com 22 anos, eu fui desenganado da tuberculose já no final, né? Desenganado os médicos. Aí eu fiz uma novena para ele e fiquei curada, graças a Deus. A devoção a São Judas Tadeu aqui no Rio de Janeiro é um testemunho lindo de fé e de esperança. Em um mundo muitas vezes marcado pela incerteza, os devotos encontram no santo uma fonte de luz e de inspiração. A participação dos fiéis e devotos é especialmente intensa no dia 28 de outubro, quando se reúnem para celebrar a festa em honra ao santo. Neste dia, o santuário se transforma em um verdadeiro ponto de encontro de fé, atraindo pessoas de todos os cantos do estado. Durante a festividade, o santuário organiza missas, novenas e procissões. Os fiéis costumam acender velas e deixar pedidos escritos aos pés da imagem do santo, em um gesto simbólico de entrega e confiança. Nós pedimos a Deus, por exemplo, de São Judas, como seguidor de Jesus Cristo, como alguém que anuncia Jesus pelo testemunho e possa também contagiar aqueles que participam das missas aqui no santuário e possa ajudar cada vez mais o Brasil, o mundo e a nossa cidade a caminhar na paz. O momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu tive câncer de mama, por isso está aqui, Outubro Rosa, em 2016. Ele me curou em 2021 e todos os anos eu venho aqui para agradecer. Tenho muita fé, fiz um pedido, não consegui o que eu queria, mas eu consegui melhor. Ele fez o que era melhor para mim e eu vim agradecer. Além das celebrações religiosas, a devoção a São Judas Tadeu também se reflete em projetos sociais, com a arrecadação de alimentos e campanhas de solidariedade, para ajudar aqueles que mais precisam. Esse espírito de generosidade é uma demonstração prática dos ensinamentos de amor ao próximo que o santo representa. Para Deus nada é impossível e para São Judas tudo é possível. No próximo domingo, 3 de novembro, estudantes de todo o país participarão da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós vamos a Brasília ao vivo com Gabriela Matos, que traz os detalhes para nós. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Reinaldo, obrigada. São cerca de 10 mil salas para aplicação da prova em mais de 1.700 municípios de todos os estados e o Distrito Federal. Mas os 4.300.000 inscritos precisam ficar atentos para não terem problemas na hora de fazer a prova. O candidato precisará acessar o seu cartão de confirmação de inscrição na página do participante Enem 2024. O documento traz informações como número de inscrição, data, horário e local de prova. Importante que o candidato esteja atualizado e dê atenção aos temas mais debatidos este ano. Descanse na véspera da prova e lembre-se de levar documentos de identificação com foto, caneta de tinta preta fabricada em material transparente, além da recomendação para levar o cartão de confirmação da inscrição. No próximo domingo, a prova terá duração de até 5 horas e 30 minutos. A segunda etapa será em 10 de novembro. Fiquem atentos e boa prova. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias.
Gabriela, boa noite para você. A semana começa chuvosa em muitos pontos do país. As áreas centrais terão maior volume de chuva, principalmente nos estados do centro-oeste e sudeste. E eu explico por quê. Um sistema de alta pressão no oceano vai impactar sul, sudeste do país e traz umidade para áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vai ter chuva forte também no Espírito Santo por causa de uma frente fria que está em alto mar próxima ao estado capixaba. Já no centro-oeste, a baixa pressão vinda do Paraguai, somada a um cavado meteorológico, vai reforçar a chuva na região. Vai chover forte em Goiás, Distrito Federal, Nordeste do Mato Grosso e no Oeste e Norte do Mato Grosso do Sul. O Sudeste pode ter chuva forte a qualquer hora, do litoral de São Paulo ao sul do Espírito Santo. Já a capital Belo Horizonte, que registrou chuva forte no final de semana, deve aí acumular 240 milímetros. Por lá, os temporais vão continuar. No sul do país vai ter sol entre nuvens, mas pode chover em parte do Paraná, Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul. No norte do país, a previsão é de pancadas de chuva no Amazonas, Rondônia, parte do Pará, Roraima e também no Tocantins. Diferentemente do restante do país, chove pouco no Nordeste, que vai ter aí uma terça-feira de sol e calor. As exceções são o sul da Bahia e o litoral de Alagoas, Pernambuco, passando por Paraíba e chegando aí ao litoral do Rio Grande do Norte, onde pode chover bem pouquinho. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Porto Alegre, 19 graus no Rio de Janeiro e máxima de 34 graus em Cuiabá e 36 graus em Manaus. A seguir, torneio de robótica no Instituto Canção Nova. E veja como foi o acampamento Fé Católica. Um campeonato internacional de karatê foi realizado nos últimos dias na Argentina. E sabe quem esteve por lá em nome do Brasil? Um atleta da Companhia de Artes e Esportes da Canção Nova. Há 2 meses noticiávamos os sonhos de Angelina e Marília representar a seleção brasileira no Mundial de Karatê na Argentina. Missão que deu tudo certo. Fui para o campeonato representando a Companhia de Artes e Esportes da Canção Nova. Treino na Companhia de Artes e Esportes, comecei a treinar lá. Treino apenas há 2 anos, mas graças a Deus, pelo meu esforço e determinação, eu consegui alcançar o Mundial, estar entre as 3 melhores do mundo em tão pouco tempo. Medalhas que coroaram o longo processo para chegar até a terra de Los Hermanos. A gente começou a vender coisas, vender doce, vender brownie para poder arrecadar esse dinheiro. E tudo isso foi graças a todos que ajudaram, né? Todos que deram o seu pouquinho, a sua oração. Eu, por conta de não ter ido no Pan-Americano por questões financeiras, fui apenas no Brasileiro. E a partir do meu ganho no Brasileiro, em Niterói, eu consegui receber a convocação da seleção para poder ir para a Argentina. Isso só é possível porque você, sócio evangelizador da Canção Nova, apoia esta obra de evangelização, que promove, junto do espiritual, o desenvolvimento social da pessoa humana. Parabéns às atletas. Os torneios de robótica pelo mundo ganharam espaço importante para a inovação, agregando ciência, tecnologia e educação. No Brasil, alunos do Instituto Canção Nova são estimulados a participar. Pois é, Reinaldo, e este tipo de competição cresceu e prepara crianças, jovens e adultos para atuação no setor. Olhos atentos, torcida na expectativa, equipe preparada, professor ansioso. Acontece no Instituto Canção Nova o Torneio Brasil de Robótica, que tem como objetivo preparar crianças, jovens e adultos para atuarem nas áreas científica e tecnológica. O Torneio Brasil de Robótica, ele tem uma temporada, ele funciona por temporadas. No início de cada ano letivo, o torneio ele divulga um tema central
dividido por modalidades e essas modalidades divididas por faixa etária. Então, para cada faixa etária é um tema central. A diretoria do Instituto Canção Nova fala da importância de acolher o evento, que beneficia o aluno no desenvolvimento intelectual e cognitivo. Para nós é um passo muito bonito que a gente dá dentro do sonho do Padre Jonas de fazer a educação do homem novo. Então é a primeira vez que o Instituto é sede de um torneio desse tipo e ao mesmo tempo entra com equipes para competir no torneio. Então para nós é uma grande honra ser a sede e é um grande passo de aprendizado ver os nossos alunos desenvolvendo trabalhos de robótica, de pesquisa, de trabalho científico nessa idade, né, com tanta competência. O professor Felipe competiu com 2 equipes. A robótica aqui no Instituto já está há 3 anos. Tá? Nós temos uma parceria com a Tesla Robótica, que é uma empresa de São José dos Campos. E no decorrer dos anos, nós fomos adquirindo experiência para a competição. Por isso, nós esperamos 2 anos e no 3º ano competimos. E nesse ano, nós temos 2 times, do nível 1 e nível 2. Para cada criança, adolescente e jovem, uma expectativa: chegar ao nacional. O Instituto Canção Nova me chamou no início do ano e eu já entrei pensando em classificar para o nacional e levar a nossa escola mais à frente. O sentimento é único. Estamos felizes pela oportunidade e bem felizes. O torneio terminou em ritmo de festa. 2 equipes do Instituto Canção Nova foram classificadas para a disputa nacional. Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco afirmou que a leitura da Escritura Sagrada deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, um aprofundamento da Palavra de Deus. Estamos com 75% na campanha de outubro. Seja sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. Os últimos 3 dias foram de oração, louvor e conhecimento na sede da comunidade Canção Nova no interior de São Paulo. O acampamento Fé Católica reuniu grandes nomes da pregação para formar cristãos comprometidos com o anúncio do Evangelho nas mais diversas realidades. Todo católico que esteve aqui na Canção Nova no último final de semana pôde conhecer a fé que professa com profundidade. Por isso, a liturgia da igreja é paradigmática. Nós não dizemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não. Aí seriam 3 nomes, e Deus não tem 3 nomes, Deus tem 3 pessoas nele. O nome de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Nas palavras de Bento XVI, a fé é um gesto mediante o qual confiamos livremente em Deus que ama e que é Pai. Adesão a quem dá esperança e confiança. A fé é o fundamento, ou seja, a base, o alicerce, o apoio da esperança. Então, para a gente tratar da esperança, a gente tem que tratar da fé. Nesta jornada caminha conosco Nossa Senhora. Sob sua proteção, a certeza de que este final de semana foi de renovo, tanto para os presentes quanto para os que acompanharam em casa. Viva Nossa Senhora! De fato, Reinaldo, quem esteve aqui pôde comprovar, foi um acampamento belíssimo e quem voltou para casa voltou renovado. Sim. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9, buscai as coisas do alto. E às 10, ao Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.